Meu caro Daniel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Milton, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. É sempre uma honra participar da sua programação. Daniel Machado, ele é advogado também, né? Tá sabendo que eu estou falando aqui, a situação que chegou à justiça brasileira, enfim. Mas não é isso que ele trata do assunto, ele é hoje o responsável pelo PROCON e tem tido um trabalho importantíssimo nessa condução dos processos para o PROCON. E tem sido ativo, né, participativo, sempre trazendo a nós da imprensa os comunicados, o resultado das pesquisas feitas, enfim, eu acho que isso é importante, mostrar que o PROCON está ativo, porque não adianta só o PROCON ficar envolto numa sala ou recolhido a uma sala esperando que as pessoas vão lá reclamar. Botando a cara na rua, saindo, se expondo, é que o PROCON pode ser mais próximo da sociedade. E uma coisa que se pergunta hoje, Daniel, é bebidas falsificadas. Depende de vocês, a fiscalização passa por vocês, o que pode se dizer com relação a isso? Então, Milton, primeiro só fazer um adendo aqui sobre o que o senhor colocou, da questão do PROCON, de fato tem que ser ativo, ele tem que estar na rua, né? Ele não pode ser só um balcão para receber a reclamação e ficar lá parado, tem que estar na rua, né? Em relação a essa questão das bebidas falsificadas, adulteradas, que recentemente vem assolando nosso país, né? Mais precisamente lá na região de São Paulo, o PROCON, ele também é um órgão competente para estar fiscalizando e monitorando essas ações. Claro que tem, obviamente, a defesa sanitária, né? Exatamente, a vigilância sanitária que está à frente disso, a própria Polícia Civil, mas o PROCON também, porque o trabalho do PROCON, ele não é só ficar lá defendendo o consumidor, ele tem que estar de forma ativa, né, fiscalizando para que evite que esse tipo de ação chegue aqui. Até porque isso seria uma agressão ao consumidor, né? Sim, vários fatores. O cara vender um produto adulterado Exatamente, né? Ele diz que vai entregar um produto, entrega outro, e esse produto pode acabar combinando com um problema de saúde, com morte, ou cegueira em alguns casos, né? Porque a gente sabe que essa adulteração por metanol, que vem acontecendo recentemente, né? O metanol é um álcool, né? Diferente do etanol, e ele é um pouco mais... quando não está em contato, né, com o nosso organismo, ele não faz mal. O problema é quando tem a ingestão, porque daí tem uma reação química que é feita dentro do nosso corpo e pode levar a cegueira, pode levar até a morte, em alguns casos mais específicos, né? Então, o que a gente tem já feito desde que começou a ser noticiado essa parte, né? O PROCON, por estar sempre em contato com estabelecimentos, a gente já fez um contato com alguns estabelecimentos aqui do nosso município, principalmente casas noturnas, bares e similares, que é onde, se tu for ver essas denúncias, onde ocorreram essas mortes, né, ou essas pessoas que estão sendo investigadas a causa desse agravamento por ingestão dessas bebidas, normalmente foi num bar, né, numa balada, dificilmente vai ser no mercado, dificilmente uma pessoa que nem eu, tu, que não somos bebedores costumais desse tipo de bebida, que é destilado normalmente, né? Sim. A gente vai comprar no supermercado. Então, normalmente tu vai no supermercado, ele tem um rigor um pouco maior, eles compram com nota fiscais, então ele sabe a procedência do produto. Agora, essas revendas, essas conveniências 24 horas, esses bares... Aí já pego de terceiros... Exatamente. Nesse primeiro contato que a gente fez, já na semana passada, para começar a rastreabilidade, né? Saber de onde vem a bebida que está sendo vendida aqui em Tubarão. Sim. A gente já verificou que... a grande maioria não compra lá de São Paulo, então isso já nos tranquiliza um pouco, né? Porque os grandes casos estão oriundos de São Paulo. As duas mortes detectadas e comprovadas são de São Paulo, do estado de São Paulo. Agora a gente viu que tem uma questão de ontem no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Paraná, ou seja, tu pode notar que geograficamente é tudo limítrofe de São Paulo, né? Salvo Pernambuco, que é um pouco mais afastado, mas Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná são estados vizinhos, então isso até comprova que pode ser fabricado no estado de São Paulo, mas vendido ali nas vizinhanças, né? Isso nos tranquiliza um pouco, mas a gente continua vigilante, né? Nós temos ações na data de hoje, data de amanhã já, para ser mais efetivo em relação a isso, porque a gente sabe que se tiver essa fiscalização, como o senhor bem falou, a gente vai conseguir inibir, né, esse tipo de prática e também orientar os próprios revendedores, esses estabelecimentos, e orientar, né, dessa forma, se vocês comprarem algum tipo de bebida destilado, principalmente vodka e gin, que são bebidas sem cores, né, uma bebida que não tem nenhuma coloração, já tome cuidado, reserve o lote, vão observar e cheque com mais calma. E por essas bebidas sem cores, eles colocam ali porque ele é incolor também? Exatamente, o metanol ele é incolor, então é muito fácil fazer a mistura com gin, com vodka. Ele, como eu falei antes, o metanol é um tipo de álcool, então o cheiro dele
ele não é muito estranho um cheiro de um álcool normal, de uma vodka, um gin. Então, a pessoa que não tem um conhecimento, ele não vai perceber de forma visual, ou seja, ao observar uma bebida que foi adulterada, ele não vai perceber, e fazendo a ingestão também não vai perceber. Talvez um cheiro um pouco diferente, mas nada fora do normal. O cara que é um bom tomador por exemplo, de vodka, ele sabe se ela é original. Mas aí que tá. Se tu é uma pessoa que consome uma determinada marca, não vai ser com ela pura, com só no máximo com gelo, tu vai notar, tu já nota a diferença, que nem a gente, quando pega uma cerveja para outra, já nota a diferença. Não que somos experts nisso, né? Mas tu já nota um pouquinho de diferença. Agora, onde que isso acontece normalmente é na balada, que daí tu pega e tu bota o energético, tu já tá um pouco alterado. Nem tá mais dando bola pra... Exatamente. Às vezes tu tá tomando um uísque, daí ele já migra para uma vodka, bebe junto com outra coisa, então tu não vai notar. E o que vem causando uma certa preocupação? Por o metanol ser um álcool e ter essa reação após a ingestão, no outro dia até os efeitos que vão aparecendo, né? É a ressaca. Parece que uma ressaca só, porque é um pouco mais forte, né? Ela vai começar... Ou seja, o cara diz, tomei demais, tô arrasado. Exatamente. Qual é o problema? O problema é que nas primeiras 6 horas, os reflexos que vão acontecer no teu corpo, eles são muito semelhantes à ressaca. É uma dor de cabeça, é uma dor na visão, às vezes tu fica até com a visão um pouco embaçada. Sim. E o primeiro pensamento, dor abdominal, a primeira ação, o primeiro pensamento da pessoa é o quê? Nossa, ontem eu me passei, ontem eu bebi demais. Sim, claro. Então não vai buscar uma ajuda. E isso pode ser essencial para que consiga não sofrer nenhuma sequela, né? Como eu falei, a primeira parte que vai acontecer talvez é uma perda da visão, então a pessoa pode até sobreviver esse fato, né? Esse mas evento. Teve casos de pessoas que ficaram meio cegas? Sim. Agora, é porque assim, tem mais de 150, se eu não me engano, casos que estão sendo investigados lá no estado de São Paulo. Sim. 2 vieram a óbito, agora comprovado. Tem mais outras 7, se eu não me engano, 5 que ainda estão avaliando que já foram a óbito, mas estão investigando se existe, né? Rastro de metanol, exatamente. E algumas que não foram, que foram tratadas a tempo, já estão cegas ou parcialmente com a visão comprometida, porque uma das primeiras coisas que esse componente ele vai afetar no teu organismo é a questão da visão. Né? Olha só que loucura. E aonde acaba assim, quando tu bebe demais, às vezes tu realmente fica vendo tudo embaralhado. Por isso que eu falo que é muito perigoso, porque os sintomas que eles vão apresentar nas primeiras horas, ele é muito similar ao sintoma alcoólico mesmo, tu estás bêbado, né? Então tu não vai te causar nenhum espanto, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro a identificação, o primeiro caso que tu imaginar que está passando que fez ingestão de uma bebida adulterada, né? Por metanol ou qualquer tipo de falsificação, procura um pronto atendimento, porque o atendimento precoce é o que vai salvar a tua vida. Eu acho que aí a questão de a gente fazer um trabalho aqui de vamos dizer assim, de cuidados, começa por um processo. Eu quero, inclusive, lembrar aqui um depoimento que eu tive semana passada, de forma espontânea aqui, de alguém que estava passando por aqui, que é um representante comercial, que é o nosso Giovanni Porton. Ele estava aqui, ele veio aqui até me agradecer, trazer um presentinho, porque eu tinha feito uma homenagem aos representantes comerciais, que eu acho acho realmente uma das classes mais interessantes de um país, e pouca gente valoriza isso. Sim. Porque eles são os grandes, né? Eles são aqueles que fazem, inclusive, o controle de mercado, porque ao botar o produto no mercado, eles estão na rua fazendo girar, né? Estão na rua fazendo girar o mercado, eles conseguem fazer esse contraponto no mercado. E são as pessoas que conhecem todo mundo, falam com todo mundo, vê tudo, estão nas ruas. Inclusive, são os primeiros a sentir as crises. Porque Exatamente. E o Porton, ele é vendedor. Ele é um dos representantes de uma grande empresa que trabalha com destilados. Destilados famosos, tem um cunhaque aí importado que é por essa empresa, e tem esse cunhaque, tem outros produtos que são todos exclusivos dessa empresa. E eu conversei muito com ele sobre essa questão. Ele disse: Milton, nós temos contratos só com os grandes mercados, tá? As grandes redes. Então nós botamos só nas grandes redes. E eu vou te falar uma coisa, cara, nas grandes redes ninguém consegue botar nada que não seja legal. Por quê? Porque a fiscalização deles é enorme, tá? Enorme, porque eles sabem o peso que eles têm. Se eles distribuem numa rede alguma coisa contaminada, eles podem arrasar o nome deles. Então eles têm um controle mesmo, eles têm um controle de pessoas que consomem para ser, como é que se diz? Serve de laboratório, né? As pessoas que são especialistas pegam, botam na boca, já sabem se tem alguma coisa normal ou não. Então, assim, ele disse que lá não tem problema. O problema realmente é como ele disse, é aí a questão
daquele mercado que está aberto para falsificação. Isso, mercadinho pequeno. Então o que a gente pode pensar nessa hora, né? O que tem que se fazer? Campanhas para conscientizar. Vou fazer o seguinte, vamos aproveitar o espaço, são 8h41, vamos chamar um intervalo comercial agora